Então, falar de storytelling, falar de fotografia e falar de as duas coisas juntas, né? A primeira coisa importante quando a gente fala de storytelling é entender, né, que apesar de todo mundo achar que storytelling é uma coisa só, né, ou storytelling, na verdade são duas, é o story e é o telling. São coisas diferentes, que são processos diferentes feitos em momentos bem distintos, assim, até de criação, de produção, de desenvolvimento. O story é toda a construção de um conhecimento, de um pensamento e da substância toda. É toda aquela informação intangível, né? O story é como se fosse o fogo mesmo. Não tem como você botar a mão na história. A história vive, é construída na cabeça de cada pessoa, na mente, né? A história está lá. Cada pessoa tem uma versão da história na própria cabeça. Cada pessoa, tendo ou não lido o livro das Mil e Uma Noites, tem uma versão do que é as Mil e Uma Noites na cabeça. E o telling é a narrativa em si, é o que você pode tocar, é o livro, é o filme, é quando alguém vai e conta uma versão, tudo isso é o telling, é a narrativa. Então, primeiro você tem essas informações na cabeça, que é a imaginação, que é a memória do que você viveu, e o que outra pessoa viveu, na memória de uma outra pessoa, essa informação que está na sua cabeça, e depois você vai expressar isso. Né? E aí vem o momento do telling. E quando a gente fala em fotografia, né, a fotografia é extremamente ligada, porque também não deixa de ser uma forma narrativa de todas. Assim como um romance, um livro é uma forma narrativa, a foto também é uma forma narrativa, uma forma de contar a história. Não é por acaso que o cinema, né, existe um diretor de fotografia, um cara que é especializado na fotografia, porque uma parte da história vai ser contada pela fotografia. E a fotografia em si, sozinha, também pode ganhar muito com o pensamento todo de construção de história por trás. Então, muito mais do que clicar uma cena é você pensar na história que está sendo composta ali. Então, quais são os elementos que vão aparecer, né? Que recorte da narrativa você vai fazer? Bom, mas enfim, a primeira coisa importante em termos de storytelling e fotografia é pensar na questão da curadoria mesmo. Então, você vai montar uma exposição de fotos de várias pessoas, né? O Niro me mandou algumas fotos para dar uma olhada e para comentar em cima, mas aqui não vai dar para comentar porque o celular que está com as fotos é o que está filmando, então eu não vou ter como olhar uma por uma as fotos para comentar elas na ordem, mas o que eu posso dizer de uma forma geral é que na hora que você vai escolher X fotos para uma galeria expor ou para mandar para alguém, né, essa seleção de fotos, essa curadoria, você vai tentar fazer alguma coisa que tenha uma história por trás, ou que isso tudo tem um grande enredo, que forme uma conversa. Ou que individualmente cada uma delas tem uma história. Né? E a primeira coisa que a gente pensa em termos de elementos de storytelling são os grandes acontecimentos. Né? A primeira foto tirada de algum lugar. A outra coisa que a gente está sempre fazendo também, em termos de storytelling, é compor a foto na hora de tirar a foto. Daí aí entra os elementos. O primeiro elemento fundamental é um personagem. Então eu que vivo esse projeto em que eu sou um personagem viajando pelo mundo, né, agora aqui em Singapura, atrás das maravilhas do mundo, o personagem ele ajuda muito a conduzir o enredo, conduzir a narrativa, é o olhar do personagem que está sempre conduzindo tudo, né? Então essa primeira coisa é um personagem. Só que eu, por exemplo, não uso personagens nas fotos por uma série de questões, desde autorais até editoriais, mas isso ajudaria muito, né? Você vê os grandes fotógrafos, o Cartier-Bresson, as fotos dele sempre tem um personagem, o marcante é o personagem. Então quando a foto pode ter um personagem, ajuda muito. Mas também vai além do personagem, né? Tem outra coisa que é o lugar ter personalidade, isso ajuda muito. Na hora de composição, quando a gente fala de composição, a gente sempre está falando de personagem, de lugar e de objeto, né? De artefato, aqueles objetos que não é um objeto qualquer, é uma relíquia que conta uma parte daquela história, né? É a bola de cristal, é a primeira moeda do tio Patinhas, é sempre a bola Wilson do filme Náufrago, é sempre aquilo que conta um pouco, né, daquela história, que você vai olhar aquele objeto ali na foto e vai ver que tem alguma coisa por trás, que não é, né, que a foto só está fazendo um pequeno recorte e que tem uma raiz por trás que você não consegue ver, que estrutura essa foto, segura e faz ela ganhar
uma importância e deixar de ser mais uma foto turística ou mais uma foto que alguém tirou de apontar a câmera para algum lugar e apertar o clique, né? Vai além da estética, tem uma substância, tem um significado. Isso vai estar sempre ligado a esses elementos que a gente usa para compor, né, uma história e compor essa narrativa também no caso da fotografia. Outra coisa que a gente também um outro ponto que a gente pode falar é até a questão da fotografia digital, né? Porque antigamente era muito difícil você ter um fotógrafo, né? Os equipamentos eram caros, uma câmera obscura para você revelar a foto era uma fortuna. E hoje em dia qualquer pessoa, eu sempre pensava 15 anos atrás que seria muito legal, 10 anos atrás, seria muito legal se o tempo inteiro tivesse uma câmera comigo para poder pegar aquele momento, mas não dava, né? Mas hoje em dia não, porque mesmo no começo da câmera digital elas eram gigantes, a resolução não era boa. Hoje em dia você tem um celular que tem uma resolução fantástica, que você consegue imprimir um outdoor com uma foto do celular, e que dentro do próprio celular tem um monte de recurso de Photoshop, de edição, de preparação, que é uma coisa impensável, né? Você tem um estúdio inteiro no seu bolso, e isso faz com que todo mundo, de certa forma, tenha ferramentas para se tornar um fotógrafo. Só que ainda assim, nem todo mundo, né? E a maioria das pessoas que saem por aí tirando foto de viagem não é fotografia de fotógrafo, né? Qual é a diferença? Assim como nem todo mundo que escreve, quer dizer, a maior parte, todo mundo alfabetizado escreve, mas nem todo mundo que escreve realmente sabe escrever com um texto, com coerência ou um texto literário, né? O que tem de diferente no texto do romancista, que ele pega o que uma pessoa normalmente contaria, mas ele conta de um jeito que vende milhões de livros, né? Não é só a imaginação dele para criar a história, também como ele vai contar. E aí isso está de novo ligado a essa questão de storytelling, que é como você vai narrar essas fotos, como você vai narrar esse cenário, como é que você vai compor isso tudo e como você vai criar uma sequência de encadeamento de sempre dar uma pergunta, depois responder essa pergunta e dando outra pergunta, e assim vai, e você vai mantendo a pessoa presa, né, como se fosse uma teia de aranha mesmo. O enredo, de certa forma, é uma teia de aranha, em que as pessoas acabam caindo e ficando presas por páginas e mais páginas, fotos e mais fotos, e assim por diante. Então o pensamento do storytelling ele vai ajudar a compor isso, ele vai ajudar a estruturar, né, também a própria coisa da narrativa. A narrativa sempre vai ter que ter um protagonista, a narrativa sempre vai ter que ter um arco dramático, vai ter que ter um incidente transformador, e tudo isso pode ser aplicado, e muitos fotógrafos aplicam isso à fotografia. Acho que os 10 minutos que eu tinha para falar estão basicamente estourados, deixa eu ver. 10 minutos estourados, mas eu acho que a ideia geral é essa, né? Depois a gente pode ter outras conversas e aprofundar mais. Então, muito obrigado ao Niro pelo convite, né? E espero que seja bem proveitoso para todo mundo. Um grande abraço. Tchau, tchau.